Dando sequência ao nosso curso Comportamento e Contaminantes Orgânicos em Subsuperfície ou em Meio Ambiente Subterrâneo, nós vamos falar na nossa segunda aula sobre algumas classificações importantes dos compostos orgânicos em meio ambiente subterrâneo. Importante que nós saibamos isso. Uma das classificações extremamente importante que nós vamos ver aqui hoje é a classificação que ficou internacionalmente conhecido como DNAPLs e LNAPLs. Primeiro caso, a situação de um DNAPL, vamos explicar, embora nós estamos usando o termo em inglês, que pareça relativamente pedante, esse nome foi o nome que pegou aqui no Brasil, vamos dizer assim, então não houve tradução. No início, lá no passado, uns 15 anos, mais 20 anos, nós tentamos traduzir, mas a tradução não colou, né? No Brasil algumas coisas colam, algumas não, e DNAPL passou a ser um nome conhecido. DNAPL é uma sigla que significa Dense Non-Aqueous Phase Liquids, que quer dizer compostos densos não miscíveis com a água, tá? Ou seja, mais denso que a água. Até o nome não tem exatamente uma precisão científica, porque ele foi batizado pelo uso e cientificamente também acabou colando, digamos assim, esse nome é um nome que hoje todo mundo usa. Então o DNAPL é um composto mais denso. Como nós podemos ver aqui nessa nossa figura, eu tenho aqui um copo de água e nesse copo de água eu coloco um composto, um DNAPL, que é um solvente mais denso que a água, e nós podemos ver aqui que eles não se misturam, eles formam duas fases distintas, duas fases separadas. Tá? O DNAPL claramente aqui no fundo do copo. Existem outros compostos orgânicos que eles são menos densos do que a água subterrânea. Esses compostos são chamados de LNAPLs. LNAPLs, a sigla significa Light Non-Aqueous Phase Liquids, que significa composto não miscível com a água, ou pouco miscível, nós vamos ver que ele é pouco miscível, menos denso do que a água. Ou seja, como nós podemos ver nessa nossa figura aqui, se eu pegar o mesmo copo de água e fizer uma mistura com um LNAPL, nós vemos que esse LNAPL fica separado, ele flutua na superfície da água. Então, essas propriedades vão ser extremamente importantes quando eu tiver um vazamento, igual o vazamento que nós vimos do caminhão na primeira parte do nosso curso, na introdução, na nossa primeira aula. Naquele caso, se vocês lembrarem bem, tratava-se de um vazamento de um LNAPL, porque ao atingir a água subterrânea, nós vimos que ele se espalhou lateralmente, ou seja, o nível da água subterrânea, o topo da água subterrânea, serviu como uma camada impermeável para que o composto se espalhasse lateralmente pela água subterrânea, formando isso. Existe uma situação aqui que nós fizemos ilustrativa, que vocês também podem ver. Se eu tiver uma mistura de um LNAPL mais um DNAPL e eu colocá-los em água subterrânea, eles podem eventualmente fazer uma separação e eu ter três fases separadas. Eu posso ter LNAPL, água, DNAPL embaixo. Então, no mesmo copo eu consigo ter uma separação por densidade desses três compostos. Essa separação vai ser extremamente importante porque lá na frente, quando nós formos ver a situação de como remediar e onde eu chego nessa remediação, eu vou ver que nós vamos ter que pensar extremamente na importância dessa distribuição devido à densidade. Além da divisão entre DNAPLs, os mais densos, e LNAPLs, os menos densos, existem algumas classificações úteis que vão ser utilizadas para a gente ao longo do nosso trabalho dentro da área de hidrogeologia de contaminação. Quando vocês acessarem um laboratório, forem pedir análises químicas para a interpretação de uma contaminação, vocês vão ter que pensar na classificação dos compostos, porque eles estão organizados para suas próprias análises químicas. Então, um dos compostos, um dos grupos, são os hidrocarbonetos de petróleo. Por quê? Porque a indústria de petróleo permeia grande das nossas atividades humanas. Tem muitos produtos derivados do petróleo que nós usamos no dia a dia. E eles então geram algum tipo de contaminação que são específicos dessa categoria.
Tá? Então, hidrocarbonetos de petróleo é uma classificação importante. Dentro dos hidrocarbonetos de petróleo, nós podemos citar dois tipos. Um, que são os compostos aromáticos, que estão classificados dentro das análises químicas como compostos voláteis. E a gente chama aqui em português de VOCs. VOCs vem de Volatile Organic Compounds, compostos orgânicos voláteis. Então, quando você vai num laboratório e pede análise, ele fala: você quer analisar VOC? Beleza, então VOC é a parte dos mais voláteis ou dos compostos mais leves dos hidrocarbonetos de petróleo. A outra divisão são, em geral, os compostos poliaromáticos. Eles são mais pesados, ou seja, as moléculas são maiores do que os compostos voláteis. E eles são divididos em semivoláteis ou pouco voláteis, mas a gente chama de SVOCs, de Semi-Volatile Organic Compounds. Também é um tipo de análise química que pode ser encontrado. Finalmente, nós temos dois outros tipos importantes que a gente vai ver aqui. Um são dos compostos clorados. Muitos podem ser, na verdade, compostos halogenados, que tem não só cloro, pode ter bromo, iodo, mas basicamente a gente chama de organoclorados, são os compostos halogenados em geral. Os principais deles é o percloroetileno, tricloroetileno, dicloroetileno e cloreto de vinilas. Esse é um grupo, claro, com todos os seus isômeros. Esse é um grupo extremamente importante. Por quê? Porque esses compostos são todos dinepols, eles são mais densos do que a água e eles tendem a migrar para profundidades muito maiores. Esses compostos vão ser importantes porque, se você considerar, eles só vão perdendo um cloro dentro da molécula original com dois carbonos. E o cloreto de vinila é o maior vilão de todos, ele é extremamente volátil e cancerígeno. Então, a gente corre risco quando trabalha com cloreto de vinila. Tá? Todos são importantes, o cloreto de vinila é o pior de todos, é o mais importante, para que a gente saiba. Finalmente, a gente tem então os compostos orgânicos sintéticos em geral. Um grupo importante é o grupo dos pesticidas e herbicidas, vastamente utilizado em agricultura. A gente tem uma que a gente chama de contaminação difusa, nós temos concentrações elevadas só em alguns lugares, provavelmente, ou mais comumente nas próprias indústrias que fabricam esses produtos, nós encontramos grandes concentrações dele no solo. Mas em geral, eles são distribuídos por grandes áreas. E a avaliação da contaminação em si nessas grandes áreas não é uma coisa que tem sido feita muito amplamente, mas não deixam de ser importantes. Então, para finalizarmos então a nossa classificação, nós falamos de alguns grupos relativos à análise: hidrocarbonetos, que em geral são os menos densos que a água, falamos dos solventes clorados e falamos dos pesticidas e herbicidas, alguns mais, outros menos densos que a água, vai depender da sua propriedade físico-química. A distribuição deles em subsuperfície vai depender disso também. Esses compostos, essa classificação que nós acabamos de ver, ela é importante. E além disso, tem mais duas propriedades que nós temos que ter em mente quando nós formos avaliar ou quando nós nos aproximarmos de uma área contaminada. Essas propriedades importantes são a persistência do composto e a mobilidade do composto. O composto pode durar muito tempo em meio ambiente subterrâneo ou ele pode ser muito móvel. Ele pode atingir grandes distâncias a partir da sua fonte de contaminação. Essa distância é importante por quê? Porque se eu tenho uma contaminação aqui, essa contaminação pode atingir o meu vizinho que está lá longe, se o meu composto for extremamente imóvel e persistente. Se o nosso composto se degrada facilmente, nós não temos como acompanhar, ele sai daqui dessa distância e ele rapidamente degrada. Ou ele pode se degradar ainda lentamente. Ou a gente pode ter compostos absolutamente persistentes e recalcitrantes. Recalcitrante significa um composto que não degrada. Então ele vai permanecer em meio ambiente subterrâneo durante muito tempo. Nessa figura aqui, que nós estamos vendo, eu tenho vários compostos que foram colocados no mesmo tempo no solo, e você vê alguns compostos, esses aqui próximos, eles são persistentes e pouco móveis, eles permaneceram próximo da fonte onde foram colocados. Alguns dos compostos
chegaram aqui na frente, nós temos uma pluma de contaminação. Esses compostos são persistentes e móveis, eles andaram muito em relação à fonte. E nós temos um composto intermediário aqui, que ele pode ser tanto pouco persistente e móvel, ou seja, ele se moveu bastante, mas ele degradou à medida que ele se moveu. Ou ele pode ser persistente e pouco móvel. Ele andou, né, ou mais ou menos móvel, dizer assim, porque o de cima era bem menos móvel. Tá? Então nós temos essas propriedades, e são essas propriedades que nós vamos estudar ao longo do curso para que nós interpretemos e saibamos se esse composto vai andar muito, vai degradar e vai existir em meio ambiente subterrâneo. Na próxima aula nós vamos falar sobre algumas propriedades importantes relativas a esses compostos para que nós entremos no curso adiante.